Dando sequência ao nosso evento, então eu pergunto se alguém da plateia tem alguma questão, gostaria de perguntar ou de comentar alguma coisa. Esse é o momento. Eu queria aproveitar então, professora, para o Rodrigo, como é que, se é possível mensurar nessas documentações, nas suas fontes, nessa parte da história oral mesmo, nesse recorte que vocês fazem aí do fim do Estado Novo até o ditadura dentro, né, até 73, se tem como ver a postura do Estado, né, repressor, e a questão racial mesmo, né, se isso aparece, como que aparece, né? E para Neila, eu fiquei curioso ouvindo a tua fala em relação a quando que a Restinga ela passou a se tornar atraente para pessoas de outras regiões de Porto Alegre, porque eu sempre associava a Restinga a essa remoção da ilhota, né? Muito fortemente a remoção da ilhota. E tu mesmo narra a ter saído do Partenon com a família para ir para a Restinga, tem gente do interior chegando, e tem muito a ver isso com a questão da presença do Estado, entende? Do fornecimento de alguns serviços. E eu fiquei me perguntando como que essa periferia da periferia, né, que diz que está se formando hoje, ou continua se formando, reproduz um pouco desses elementos do período que tu estudou, porque a cidade continua fazendo essas reformas urbanas, né, e não sei se melhorou muito, né, a postura do Estado em relação a esse processo. Assim. Ok, obrigada, José. Mais alguém? Eu aproveito para fazer uma questão a respeito de quais as principais contribuições que as entrevistas trouxeram para o trabalho de vocês. A apresentação da Neila foi uma boa parte em cima das entrevistas, mas se você fosse resumir, comparando com o conjunto das fontes que você utilizou, quais as principais contribuições da história oral, e Rodrigo também a respeito do uso das entrevistas que já estavam prontas e transcritas, das potencialidades que vocês viram nesse acervo, porque se trata de um projeto de história oral muito amplo que aconteceu, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, né? E que me parece que ainda não tem o uso que ele merecia ter. Então, fico muito feliz em saber que o livro de vocês contemplou esse acervo. Não? Então, passo a palavra. Começamos pelo Rodrigo. Pode ser. É que assim, em relação aos diferentes governantes e a postura como eles se colocaram, mensurar é uma palavra difícil porque a gente trabalha com fontes muito fragmentadas, né? Então, o que a gente tem é difícil de medir. Mas a gente tem governantes com posturas muito diferentes nesse período. Porque a gente tem o Estado Novo, tem o início da ditadura e tem aquele período democrático no meio. Então, com certeza, um governante como eu do Meneghetti vai ter uma postura diferente do governante como eu do Brizola. Isso não apenas pela orientação política de cada um, mas pelo fato de um ter sido nomeado e outro ter sido eleito. Então, o tipo de relação que ele vai estabelecer com a população, com a cidade, o tipo de contas que ele tem que prestar e a expectativa de obter votos é diferente. Então, eu acho que tem uma diferença política importante, mas mesmo isso que a gente considera que seria a esquerda da época, tinha uma perspectiva, o PTB, né, tinha uma perspectiva de remover. Tinha
muitas vezes mais com maior assistência, com maior cuidado, mas era remoção. Então, isso é uma política que eu diria que, com flutuações, é uma política de Estado, não de governo. O PTB muitas vezes tinha uma postura um pouco mais cuidadosa, cautelosa. Vamos remover, mas não vamos colocar num lugar onde eles vão ficar totalmente abandonados, onde vão ter um mínimo de infraestrutura. Tinha uma preocupação nesse sentido, mas não era de não remover. Né? Pelo menos foi o que a maior parte das fontes que a gente conseguiu levantar indica. E para dar os devidos créditos também, eu queria dizer que a gente se baseou num levantamento feito pelo Aldovan, que foi entrevistado pela Neila. Ele fez um levantamento fantástico de notícias de jornal, de trechos de entrevistas, de debates da Câmara de Vereadores. Então, muitos desses documentos a gente não acessou diretamente, a gente acessou via Aldovan. E também, me metendo na pergunta que tu fez para a Neila, a gente no livro tem um mapa que a gente fez das remoções de cada vila, uma flecha para as remoções que foram feitas nos anos 40 e 50 e nos anos 60 e 70. Então tem uma série de vilas que nos anos 40 e 50 receberam da região central da cidade. Então são vilas, digamos assim, na metade do caminho do que hoje são as periferias e das regiões centrais. Então, Mato Sampaio recebeu muita gente nos anos 40 e 50, a própria Santa Luzia recebeu, Dona Teodora recebeu, e a Restinga, no período dos anos 60 e 70, mapeando pelo Aldovan, pelas notícias de jornal que tem no Aldovan, eu encontrei no nosso mapa gente da Restinga que veio da Dona Teodora, do Mato Sampaio, da Santa Luzia, da Caiu do Céu, da Doca das Frutas, né? E muitos desses já são de vilas que receberam de outros lugares. Então é bem plausível que o cara saiu da Doca das Frutas, foi para o Mato Sampaio e foi para a Restinga. Ou fez o périplo por várias vilas. Né? Eu não digo que eu tenho um exemplo assim, mas é muito plausível. E as contribuições da história oral são fundamentais, porque como a gente se baseou muito em fontes de jornal e fontes administrativas, esse ponto de vista dos moradores a gente não tinha. A gente estava tentando adivinhar o ponto de vista do historiador, do morador, através da leitura do historiador da reportagem policial, que é uma leitura possível. A história social sempre fez isso, mas é uma leitura indireta. E através da história oral, a gente conseguiu ter acesso a uma visão um pouquinho mais próxima do ponto de vista dos moradores. Por que é um pouco de vista mais próximo do ponto de vista dos moradores? Porque também tem mediações. Tem a mediação do entrevistador, da prefeitura, mas usando esse acervo da prefeitura, do Memória dos Bairros, porque assim, a gente não fez história oral diretamente, produzindo entrevistas, porque a gente estava trabalhando um período muito antigo, 43, né, um período bem recuado, e também com uma quantidade grande. A gente fez a opção metodológica de trabalhar com um número grande de vilas, né, um trabalho de uma escala mais ampla. Então, o Memória dos Bairros nos permitiu, como essas entrevistas foram feitas nos anos 80 e início dos anos 90, elas alcançavam um período bem anterior, né? E também nos permitiam abordar Lomba do Pinheiro, Santa Rosa, Restinga, Chácara da Fumaça, mas acho que a gente não consultou. Não sei se não estava disponível no museu, não sei, o mapa a gente não usou. Se estivesse no museu a gente teria olhado, eu acho que por alguma razão não estava no arquivo Moisés Alinho. Mas assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que a história oral nos dá um ponto de vista importantíssimo que as fontes que a gente estava utilizando não estavam dando,
que abstrair uma série de coisas para chegar mais próximo do ponto de vista dos moradores. E esse acervo específico, eu acho que ele nos permitiu atingir um momento mais recuado e atingir um maior número de fontes que se a gente fosse, um maior número de comunidades do que se a gente fosse em uma só e fizesse um trabalho de história oral lá, que não era a proposta, na verdade. Então eu acho que é por aí. E eu acho que a gente tem que discutir mais assim, o uso de fontes de história oral produzido por outras pessoas. Geralmente a gente só trabalha com o nosso material que nós produzimos e o fato de estar lá no Arquivo Histórico Municipal foi um grande achado, foi muito bom descobrir que tem lá e a gente fotografou. Inclusive, se alguém se interessar, eu passo que a gente tem fotografado. É isso. Obrigada. Pensando também, né, dentro da pergunta do José e do Rodrigo, né, a gente não consegue dar conta de todas as fontes. O Aldovan, por exemplo, tem que é parte da linha de buscar, nós fomos buscar no arquivo, assim como o Rodrigo, a partir também de uma referência. Então a gente pegou lá 66 até 73 ali, pensamos, vamos buscar os jornais e dar conta disso. Mas vamos eu e meu filho, né? Vamos digitalizar tudo, todas as indicações que tem ali, questões de remoção, questões da cidade. Tem detalhes que é trazido pelos jornais, né, e detalhes que é trazido pela história oral. Por exemplo, o Aldovan, nas entrevistas dele, chegou a comentar de algumas tragédias que não são do meu período, são do período da draga Esther I ou Esther II, que é do Hildo Meneghetti, em que eles usam essa draga para movimentar a água do Guaíba. Isso é da leitura do Aldovan, não fui atrás, mas na entrevista ele coloca que essa foi um instrumento de remoção também. No momento em que tu movimenta a água do Guaíba com o braço da draga, tu produz ondas e joga essa água sobre a Doca das Frutas e sobre a Vila da Areia, né? E isso também são outras formas, não tão justas, que o Estado usa ali para, olha, estamos descontentes com a presença de vocês, entendeu? E as pessoas acabam sendo ali acuadas, ou resistindo, ou indo embora. A história oral dentro do meu trabalho, ele foi fundamental para eu conhecer outras visões, para além daquelas visões que o jornal e o intelectual que eu estudei e os políticos estavam postulando. São enunciados, né? Narrativas que tu olha e tu não te reconhece. Eu sou moradora do bairro também. Eu sou esse sujeito que eles estão ali colocando, né? Aproximando da animalidade. Né? E aí tu fica olhando aquilo e tu pensa nos teus vizinhos e tu te coloca dentro daquela narrativa e tu não encaixa. Né? A história oral traz esse outro lado da humanização do processo a partir da experiência do vivido ali, da memória, né? Contando, tipo assim, eles falam da fome em Porto Alegre nesse período. Os jornais também falam das grandes dificuldades, de enchentes, falam de períodos que teve muitos problemas, assim, com doenças, né? Verminose, por exemplo. Porto Alegre tem jornais que foram colhidos na pesquisa e que falam desse problema, de um modo geral, e de uma certa forma, a oralidade, a história oral também remete a alguns problemas que tu consegue identificar ali, né, dessa proximidade. A dona Terezinha, por exemplo, fala da enorme escassez que tem no Aceio, né, na Vila do Aceio, da fome. Ela relata as dificuldades. Ela é uma pessoa que vem do interior, de barco, de navio, chega no porto de Porto Alegre e se instala ali com a sua família, com os seus pais. E, de uma certa forma, a Restinga
período e continuamente. Umas porque buscavam a casa própria, muitos funcionários públicos dentro do projeto receberam a chave, era uma forma também de fazer política pública para o funcionalismo, porque ganhava muito mal na época também, era o único local que ali a prestação era possível, e muitas empresas fizeram convênios com o DEMAR. Então, muitas empresas tinham lá seus funcionários e, através desse arranjo, tinham empresas que cediam não, né? Tinham como opção essa compra da casa no Restinga, do projeto. Quanto ao deslocamento por opção para a Restinga Velha, que foi o caso da dona Maria Clara e seu Enio, eles foram por uma condição de parentesco para além do sanguíneo. Eles foram em função de amigos, da sua própria referência, seu pai de santo, eles foram por uma outra visão. A dona Terezinha ali fez a opção de sair do asseio porque o asseio ia acabar. E não tinha muitas escolhas. Ou elas ficavam junto e continuavam se ajudando, que essa era a lógica daquele grupo de mulheres, né? Que mesmo não sendo ideal, a Restinga ainda dava essa condição, bom, pelo menos sozinha a gente não vai estar. E essa é a fala que traz ali na organização daquele grupo. E foi exatamente isso que aconteceu. Se uma saía para trabalhar, a outra cuidava dos filhos, se faltava comida, tinha como organizar. Então, se precisava de ajuda para ir no médico também, tudo isso, se uma pessoa tinha carro, de alguma forma aquela pessoa ficava com uma referência para sair correndo para uma urgência, ou ir no posto policial e tudo mais. Quanto aos deslocamentos, a Restinga recebe, a partir de 67 é feita uma grande reorganização da cidade. O Rodrigo também fez essa leitura no livro. Há um processo de remoção intenso. A Ipiranga tem os moldes que tem hoje a partir desse período. A Ipiranga ali, ela é toda remodelada nesse período. A própria extensão territorial do Praia de Belas é desse período, né? E todas as vilas que estavam ali no entrave são colocadas, então, numa outra realidade. A realidade... Na fala do Pujol, ele deixa claro que era um santo remédio. A fala do Pujol também está no projeto ali da Aline Custódio, que divide comigo o documentário. Ele fala, olha, era um santo remédio. A gente chegava na vila e dizia assim, olha, nós temos uma opção para vocês. Vocês podem ir para Restinga. No outro dia a vila estava vazia, porque as pessoas não queriam ir para Restinga. Entendeu? Essa escolha de ir para Restinga por espontânea, assim, de migração espontânea, ela começa a acontecer quando existe uma estrutura que é o projeto Restinga Nova, e essa estrutura te garantia, então, a qualidade de ter uma casa, com banheiro interno, né, com uma estrutura mínima, com escola garantida e com instrumentos do Estado. Mas a Restinga Velha continua recebendo sujeitos que são expulsos da cidade. Isso não para. E hoje ainda, nos últimos anos, nós recebemos as pessoas que vieram daí para um projeto próprio, que foi Minha Casa Minha Vida, um dos grupos de prédios que existem lá desse período de 2015 para cá, pessoas que saíram ali da ponte do Guaíba. Grupos inteiros foram levados para lá e ocuparam esse grupo de prédios da Minha Casa Minha Vida. Então, assim, mas outras pessoas que não ocuparam, que não entraram no programa, que não entraram naquela lista, que não se organizaram, que só foram expulsos ou que não conseguiram pagar aluguel. Lá um dos maiores problemas ainda é os grileiros. As pessoas ocupam uma área chamada Morro São Pedro, que é uma área é uma reserva ambiental,
é necessária aquela reserva, existem vidas silvestres que dependem daquela reserva, mas ali tu entra em... O processo ele é complicado e é sensível, porque tu tem a necessidade da moradia e a necessidade da manutenção da vida silvestre. E aí o Morro São Pedro, ele tem um agente, que é o grileiro, que ocupa, então, pedaços de terra, né? Às vezes defende isso com violência, tem apadrinhamentos políticos também, e depois vende esses pedaços de terra, e não se sabe se a pessoa vai conseguir garantir estar ali por muito tempo ou se não. Então, assim, ainda existe uma realidade precária nas ocupações, mas ela é diferente, porque as ferramentas conquistadas, porque assim, nós temos ferramentas de Estado espontâneas em toda a área do projeto, e uma escola que não foi conquista do AP na área da Restinga Velha. Todas as outras escolas que ficam em torno de 8, 9, elas são conquistas de OP e exigências da comunidade. E toda essa formação comunitária dentro do AP durante um período que foi fundamental para que essa comunidade se organizasse politicamente, para que ela soubesse que o número X de habitantes requer uma escola, requer uma creche, requer um posto de saúde. Então, tem uma movimentação política distinta, e toda nova ocupação dentro da Restinga, ela se organiza também dentro das estruturas que já existem. E aí, a partir da própria organização local ali, as pessoas vão se comunicando, de alguma forma, essas comunidades vão fazendo suas associações, vão tentando organizar quem entra, quem sai da lista dos moradores, e vão ali tentando buscar a estrutura da comunidade. Mas é constante. Hoje, por um levantamento da assistência social junto com um grupo de lideranças da TEMES e de outras que se reuniram, em 2018 foi feito um levantamento e se chegou a números significativos, mais de 130 mil pessoas, um número elevado de núcleos de habitação novas, cada núcleo passou, então, cada liderança passou um número de moradores desse núcleo, um documento que foi engavetado pela prefeitura do Júnior, porque o número era muito gritante e colocava a Restinga numa outra realidade, não de 65 mil, que é a que tem no censo, no último censo. Então, para ferramentas públicas para 65 mil pessoas, é tranquilo. Ferramentas públicas para 130 mil é outra realidade. E aí queriam, né, ainda querem fechar os postos de saúde, porque tem um hospital que foi garantido também pela luta da comunidade. Então, assim, agora se busca lutar por cada posto de saúde, para que o posto de saúde não vire só o hospital, porque a gente ainda tem a relação do tráfico. Então, uma pessoa que mora numa determinada comunidade ainda tem dificuldades para transitar por todo o bairro, por disputas e tal, tudo isso tem que ser considerado. Mas a manutenção, inclusive as linhas de ônibus os fins da linhas, né, o fim de linha de alguns ônibus estão sendo trocados. Eu passei hoje quando eu vim para cá, uma linha específica vai avançar em torno de 5 quilômetros na faixa da Pitinga lá, para agregar os moradores que moram naquela região, porque está sendo loteado, está sendo ocupado, e é mais uma área de 5 quilômetros retos, mas uma extensão de espaço que vai demandar mais serviços. Fazer duas observações. A primeira é só reforçar o que o Guilherme colocou, que ao longo do riacho, antes da canalização do Ipiranga, tinham muitas vilas de Manópolis. Tinha algumas que a gente não conhece, a gente fala só da Ilhota,
Nós tínhamos uma vila chamada BTO, que era maior que Ilhota. Tinha a Vila Forno do Lixo, que também foi onde o Laudelino de Medeiros, que foi o primeiro sociólogo, que estudou vilas de Manocas aqui em Porto Alegre. Ele fez a etnografia dele. Então, essa canalização da Ipiranga, que foi uma coisa que levou anos, décadas, né? Começou nos anos 40, foi até os anos 70, quer dizer, o planejamento começou nos anos 40, varreu um monte de gente, né? Isso é importante dizer. Então, e outra coisa também que é importante a gente pensar é que esse processo continua, né? As comunidades continuam sendo varridas, continuam sendo expulsas, continuam sendo de várias maneiras. Então a cidade continua devorando os manocas. E uma coisa que eu queria dizer também, que foi possível fazer uma abordagem dessas macroscópica, pegando 20 anos, um monte de vilas, a gente tinha uma equipe de pesquisa. Nós éramos 2 historiadores, na ocasião um estagiário, e a gente tinha uma instituição de pesquisa. Então a gente ficava 40 horas semanais se dedicando àquilo. Né? Então também não é uma coisa que vai ser possível fazer uma dissertação de mestrado ou mesmo uma tese de doutorado, porque são outras condições, né? Eu acho que isso aí também só para enfatizar a importância da pesquisa pública, né? E de como eu lamento que essas coisas estejam sendo destruídas. Isso é isso.